Boa tarde, queridas e queridos internautas. Hoje, com muita alegria, com muito prazer, com muita honra e, sem dúvida nenhuma, dando aula de verdade aqui para todos nós, temos o nosso Roberto Jefferson, que é um ícone do Poder Legislativo brasileiro, um homem que colocou o dedo na ferida, e uma ferida que está aberta até hoje. E, para conversar com ele, os amigos, velhos amigos dele, Jackson Vasconcelos, Roberto Vitaliano e o nosso Leonardo Fiade, que estão aqui presentes e vão nos ajudar a bater esse papo com Roberto Jefferson, que sempre será uma aula e um livro aberto para aqueles que querem conhecer o que se passa nos entremeios da política brasileira, coisa muito distante da população, mas muito próxima do coração, da mente de pessoas como Roberto Jefferson, que são únicas e muito poucas, que podem ser contadas nos dedos, porque não só conhecem o Poder Legislativo profundamente. Roberto Jefferson foi constituinte, Roberto Jefferson foi presidente de partido, ainda é, Roberto Jefferson foi deputado federal, Roberto Jefferson foi também deputado estadual, e Roberto Jefferson desvendou para a nação a questão do mensalão, e com acusações sérias e graves que balançaram o Brasil. Eu quero agradecer e saudar a presença do Roberto Jefferson aqui entre nós, e quero agradecer ao Roberto Vitaliano ter feito essa ponte e trazido o Roberto Jefferson a esse nosso palco aqui, para que ele possa conversar com você que está em casa e, através das nossas questões, ilustrar aquilo que é importante para todos nós como cidadãos brasileiros. Roberto Jefferson, meu querido, você está na tua casa, seja muito bem-vindo. Você é uma pessoa querida por todos que te conhecem, temida por alguns que nós conhecemos o caráter e aplaudida por gente como eu, que ainda não tinha tido o prazer de te conhecer, mas que te deixa aqui o maior dos abraços e o melhor deles. Obrigado, com a palavra para as suas boas-vindas, meu irmão. Ronaldo, eu agradeço a você. Esse encontro nosso foi proporcionado por um velho amigo meu, a quem eu devo muita coisa na vida, desde o aprendizado, no Tribunal do Júri, onde eu tropeçava na barra da beca ainda. A elegância, eu aprendi a elegância para caminhar no Tribunal do Júri, a inteligência oratória, retórica. Isso aí é tudo fruto do ensinamento do meu velho amigo, grande advogado, especial defensor público do Rio de Janeiro, que é Roberto Vitaliano. E amigo dos momentos mais difíceis. Quando eu estava preso, o Roberto Vitaliano foi lá no presídio e falou: você vai trabalhar comigo, vou tirar você daqui. E me deu uma carta convite para trabalhar com ele no escritório, quando eu saí em liberdade provisória. Eu saía de manhã, trabalhava durante a tarde no escritório dele, e à noite me recolhia preso lá onde eu estava. Então, é um amigo dos momentos difíceis, das horas difíceis. É um amigo muito mais da dificuldade do que da alegria. Companheiro, amigo, homem com H maiúsculo, amigo com A maiúsculo. O Jackson, fazemos política juntos há mais de 30 anos. 30 anos. Sempre foi um homem correto, coerente, lúcido, trabalhador e, assim, conservador. Eu conheço o Jackson como um homem conservador desde que apertei a mão dele pela primeira vez. Sempre teve coerência com as suas posturas, com as suas posições, e eu tenho por ele carinho, amizade, respeito, consideração. É recíproco. O doutor Léo Fiade, advogado no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eu vou ter o prazer de conversar com ele agora. Já ouvi falar do seu trabalho, um homem respeitado, e nós vamos dialogar agora, vamos debater um pouquinho sobre o Brasil. Ronaldo, você é um homem conhecido, né? Eu uma vez tentei, o Roberto já tentou uma vez, mas houve uma impossibilidade, eu não pude estar no seu programa, mas hoje está reservado esse nosso dia, para esse nosso encontro, para grandes momentos que vocês vão nos patrocinar a partir dessa hora. Um abraço ao seu povo, um abraço à sua gente, e um abraço a todos que nos assistem. Obrigado, Ronaldo, pela oportunidade.
Olha, na verdade, nós é que queremos agradecer a você, mas eu vou começar direto mandando brasa. E eu quero te fazer uma pergunta que eu me faço. E eu tenho certeza que você vai responder como você sempre responde a tudo. Na lata, com objetividade. E eu pergunto essa mesma questão para o Roberto Vitaliano há mais de 5 anos. Você, Roberto Jefferson, que conhece uma boa parte dos podres do Poder Legislativo e deve conhecer boa parte dos podres dos outros 2 poderes da República, você que enfiou o dedo no buraco do mensalão e explodiu essa história para o Brasil inteiro, você que não teve medo de ir em cana, você acredita que diante da podridão da elite brasileira, que é burra, o Brasil tem jeito, meu irmão? E se você acha que tem, explica por quê, como e quando. Agora. E a reação vai vir das igrejas, porque nós estamos vivendo um momento que não é de conflito político, mas de conflito espiritual. A esquerda sabe e quer colocar para valer no Brasil um modelo gramscista de destruição da família, que é o alicerce da nação, que é o alicerce da nossa cultura judaico-cristã, é o alicerce da nossa cultura judaico-cristã, dos valores da meritocracia, da individualidade, da liberdade, da vida, não é? Da proteção da vida desde a sua concepção até a sua extinção natural. E a esquerda sabe que a família, onde existe a família com a igreja, ela não permeia, que a igreja é um tipo de forte Apache, como havia no oeste americano, onde o exército protegia a família dentro das suas muralhas. E aí a igreja é isso, ela representa isso, a proteção da nossa cultura, da nossa família, do nosso modelo familiar, 4.000 anos, há 2.000 anos, não é? Porque a igreja protege as famílias que têm essa cultura judaico e cristã. O que está acontecendo? Há um ataque violentíssimo contra os nossos valores familiares. Eu até tracei aqui um mapa para mostrar a vocês: família, igreja, escola, mercado. Você está ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir e ver perfeitamente. 100%. Está me ouvindo? Então tá bem. A família é o núcleo. Está aqui, é o núcleo original para a igreja. O papel, a missão de educar as crianças está na família, está na igreja também. Eu ensinei o amor a Cristo, ao legado cristão a meus filhos, aprendi na igreja e aprendi na família. Aprendi na igreja e aprendi na família. E o que aprendi na igreja e na família, traduzi para os meus filhos e traduzo para os meus netos. Da igreja, a gente vai para a escola. Da escola, a gente vai do mercado. E o mercado, a gente volta para a família para poder sustentar a família. Agora, você veja, o gramscismo entrou aqui. Como? Na escola. Nós temos aqui um quadrado. Esse lado do quadrado, a escola, foi atacado pelo gramscismo, pela esquerda. Porque eles descobriram que você não mata os cristãos, como Nero tentou fazer, incendiando Roma. Então, você não vai incendiar os cristãos, porque eles vão resistir. Não adianta julgá-los à arena com as feras, com os leões, como fizeram, porque eles morriam cantando os cânticos, louvando a Deus. Eles morriam estraçalhados, louvando e pedindo salvação. Então, aquilo que era para ser uma rendição numa arena pública, de quem acreditasse, se convertia aos olhos dos romanos, nas arenas que eles montavam, num ato de afirmação de fé. O cristão morria estraçalhado, mas não abria mão da sua convicção religiosa e cristã. O cristão morreu queimado por Nero, mas não abriu mão das suas convicções. Era crucificado, enterrado de cabeça para baixo, não abria. Então, o gramscismo, entendendo também a revolução marxista
das 2 primeiras décadas do século passado, não adianta tratar a religião com violência. Os comunistas erraram quando tentaram impor esse movimento cristofóbico, ateu, destruindo a família, destruindo a igreja pela força. Não conseguiu, por quê? A partir do momento que você tem uma família organizada, pai e mãe, e o comunismo tem pai, mãe, filhos, você tem a base social para o evangelho. Você tem a base da família, que é o desiderato de Deus. Não adiantou. Então, como é que fracassou o Marx? Porque Marx era hétero, ele era casado. Ele vivia sustentado pela mulher, mas vivia com uma mulher. Ele era heterossexual. Ele não compreendeu que ele só conseguiria avançar com a sua doutrina se destruísse a resistência. E a resistência onde estava? Na igreja e na família. Mas ele não entendeu, achou que era pela força, pela revolução do operário, esquecendo que o operário tem mãe, tem pai, tem mulher, tem filho, tem filha. Vai chegar um momento que chega na casa dele, aí parou. Como é que eles fizeram com o gramichismo? Vamos pegar a escola aqui, conflitar, vamos destruir os valores que o pai na família, está aqui, ó, botei uma seta. Os valores que o pai ensina em casa e que o menino afia na igreja, vamos destruir aqui. Ideologia de gênero, o apassivamento dos homens, a virilização das mulheres, não é? A pedofilia, o aborto, o uso de droga, está aqui hoje na escola, e da escola de ensino básico e fundamental. Os professores estão dizendo ao menino e gerando o conflito, o filho contra o pai, o filho contra a mãe. Agora mesmo no Rio, teve um grande conflito numa escola, que era até de um deputado federal, que vendeu parte da sua escola para a China, e quando começaram, o príncipe era a menina, a princesa era o menino. Houve esse movimento louco de mobilização de pais no Rio de Janeiro para ir na escola e parar com isso, porque estava confrontando o menino com a família. Os pais foram lá e a coisa deu uma arrefecida. Mas isso onde pais de classe média, informados, vão e tomam atitude. Mas nos lares mais pobres, isso não acontece. Então, estão dominando a família e destruindo o supedâneo de nação do Brasil. Como é que se instala o comunismo? Pela desorganização. Vocês já devem ter ido àquele Museu do Futuro, aí na Praça Mauá. Tem lá a família do futuro, a multifamília. Eu fui visitar a multifamília, fiquei escandalizado de ver. É o casamento de homem com homem, mulher com mulher, mas homem com animal, mulher com animal. Está lá no Museu do Futuro, que é um museu do Satanás, é o Érebo. Aquilo é o abismo, aquilo não é a nossa cultura. Aquele museu não representa a nossa cultura judaico-cristã. Tem lá uma sala enorme da família do futuro, o homem com a mula, o homem com a ovelha, com a cabra, a mulher com o cachorro. Então, é a multifamiliaridade, é a multifamília, são relações com todos os animais, homem com homem, mulher com mulher. Quer dizer, é uma coisa terrível. E isso com qual escopo? Destruir a civilização cristã do Brasil, que começou em 1500, 26 de abril de 1500, com Dom Henrique Coimbra, na terra de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia, quando ele fincou aquela cruz de Cristo no chão, e sob aquela cruz, Dom Henrique Coimbra, bispo de Portugal, orou agradecendo a terra descoberta e conquistada, orou a Deus para agradecer. Ergueu o pensamento a Deus e agradeceu pela primeira vez. Então, ali tem telas que representam, telas realmente que representam a nossa história em arte, que mostram os nativos em volta nas árvores, os espanhóis que vieram nas caravelas, na Santa Maria, na Pinta e Nina, os portugueses, porque era um misto
aquela tripulação era um misto de espanhóis, um misto de portugueses, todos ali em ato de contrição, ouvindo a missa cristã, estabelecia esses princípios. E como é que o Brasil cresceu? Com os missionários. Eles que levaram para o interior a escola, a igreja, as santas casas. Foram os missionários. Primeiro, os padres. Depois, os huguenotes que chegaram aqui, os presbíteros, em 1560. E depois os outros evangélicos de todo mundo, e foram permeando pelo Brasil, tomando esses 40% que nós tínhamos apenas de território, que era o Tratado de Tordesilhas, integrando os outros 60%, região centro-oeste, oeste, norte. Isso foi tudo tomado por quem? Por esses homens, os bandeirantes, junto com os padres, junto com os pastores, entrando pelo Brasil, levando a palavra de Deus. Levai a palavra de Deus, a catequese de Deus, ensinai a fé cristã, porque essa era a ordem de Dom Manel Venturoso para os homens que vieram descobrir o Brasil naquela época. Então, Gramsci sabe que não adianta ele atacar a igreja. Ela é indestrutível, ela não vai cair. Só se você desmanchar a família através da escola, onde eles minaram a informação. Porque por que Israel sempre dominou com a inteligência o mundo? São os maiores vencedores de prêmio Nobel na ciência, na medicina, na filosofia, na literatura, porque mantiveram a narrativa. Israel mantém essa narrativa há 4.000 anos. A narrativa sempre fez do povo de Deus, que é o povo judeu, se perpetuar séculos após séculos. E essa é a cultura que nós recebemos. Cristo era judeu. O cristianismo sucede a Cristo. Cristo era judeu. Depois, os seus apóstolos fizeram do cristianismo uma religião, mas Cristo era judeu. E ele vem desse desenvolvimento, dessa história, dessa narrativa do povo judeu, desde Moisés, libertando o seu povo escravo por mais de 1.400 anos, 1.900 anos, do povo do Egito, dos faraós no Egito. Então, o que acontece? Hoje o ataque está aqui, ó, na escola. Qual é o escopo? Destruir a família. Por quê? A família é a nação que você põe a mão. Eu, quando abraço a minha mulher, que eu abraço meus filhos, beijo meus netos, é a família, a nação. A família é concreta. A nação você permeia, você toca. Eu toco meu irmão, meu amigo, Roberto Vitaliano, eu ponho a mão nele, eu seguro. Ele é meu irmão de alma, por eleição. Eu ponho a mão no meu irmão Jackson, eu toco você. Nós somos uma família, um grupo. Então, a família tem carne, osso, tem sangue. A nação, ela é concreta. A pátria é o nosso torrão. São as nossas vilas, são as nossas casas, são as nossas escolas, são as nossas igrejas. Essa é a pátria. São as nossas sepulturas. É a sepultura da minha família. Lá é um relicário das mais sagradas memórias do meu bisavô, do meu avô, da minha avó, das minhas bisavós, de meu pai. Tudo que eu sou, eu sintetizo o que recebi como legado daquele túmulo. Aquilo é pátria, é um cofre, é um relicário dos valores sagrados que eu recebi. E o que eles querem destruir? A família e a pátria. Eles cantam Internacional Socialista, eles não cantam o hino do Brasil. Eles não reverenciam a bandeira verde, amarela e azul e branco. Eles reverenciam uma bandeira vermelha. Eles querem criar aqui a nova União Soviética, a união dos estados da América Latina, sem fronteira, tudo com um comando central, vindo de cima de um partido comunista único e opressor. Bom, são duas colunas a sustentar o Estado. O Estado, estou falando para juristas eminentes, é uma abstração jurídica. Eu não pego o Estado. A pátria eu piso nela, eu ponho a mão na minha escola, eu abraço a minha igreja,
Ela é concreta, ela é palpável para mim. Eu ajoelho na sepultura de meu pai. Papai, obrigado por tudo, velho. Vovô Ibrahim, obrigado por tudo. Vovô Djalma, obrigado pelos exemplos, pelo que vocês me deram de coragem moral, de força, de crença em Deus. Então, eu ajoelho lá e agradeço. Então, a pátria é palpável, ela é concreta, e a família também. Se eu derribo, se jogo no chão, essas duas colunas, o Estado, que é uma abstração jurídica, que está escrito aqui, ó, a organização, uma abstração. Judiciário, uma abstração. Executivo, eu não pego o poder judiciário na mão, eu não pego o poder executivo. São abstrações jurídicas, mas sustentadas pelas duas colunas mestras de pátria e família. Na hora que eles conseguirem julgar uma perna no chão, a família, eles fazem ruir a pátria do outro lado e o Estado cai. O que vem? O Partido Soberano. Como é na Rússia, como é no Vietnã, como era na Rússia, na União Soviética, hoje é bem na China, é na Coreia do Norte, é em Cuba, hoje na Venezuela. Não tem lei. Não há uma segurança do direito escrito, não há o direito escrito, o que pode, o que não pode. Na Rússia era o Soviético Supremo, que é dentro do partido. Quem decidia se o Ronaldo Golenvesky estava certo era o partido, era o Soviético Supremo. Para o Ronaldo, não. Esse cara é judeu, esse nós temos que matar. Bom, o Roberto Jefferson, esse cara é um cristão ultraconservador, esse precisa morrer, porque ele se coloca contra as nossas ideias. Bom, essa aqui quem é? Essa é a companheira Dilma. Mas não são as mesmas atitudes, os mesmos... Não, mas essa é nossa. A decisão no mundo socialista, ela não se dá pelos autos, pelo conteúdo do processo, mas pelo tombo, pela capa. Julga a pessoa, incomoda ao Partido Comunista, ao Partido Totalitário, sim. Então está condenado, vai morrer. Então não há o justo, o devido processo legal garantido no artigo 5º da Constituição em cláusula pétrea. Não há. É a decisão momentânea. Esse direito novo que o Supremo está tentando implantar no Brasil. O direito não é o que está escrito, é o que nós interpretamos. É onde está a justiça. Isso é a conversa atual dos ministros do Supremo. Nós não temos que obedecer à Constituição. Nós temos que entender onde está o direito. Quer dizer, cada um é uma Constituição. Hoje, no Brasil, já é mais ou menos o Soviético Supremo. E esse partido vem, quando ele conseguir demolir a família, ele joga no chão a pátria, joga no chão o Estado e assume um partido opressor. E, junto com ele, o Deep State, que são essas metafortunas, essas fortunas milionárias do mundo, aí financiadas por Jorge Soros, Fundação Ford, isso está no mundo hoje, Bill Gates, esses caras querem porque sabem, aprenderam na China que você pode fazer um capitalismo lucrativo, um comunismo lucrativo. E onde é que está a saída para o Brasil? Resistir na igreja. São os homens de fé que têm que vir na frente. Nós somos arcanjos, eu não sou anjo. Xará me conhece, eu não sou anjo. Eu sou arcanjo, eu estou com a espada aqui, meu irmão. Eu sou Mateus, eu não vim trazer a paz, mas a espada está aqui em Mateus, na Bíblia. Então, nós estamos atrás, a igreja na frente, porque a igreja sempre achou, os nossos cristãos no Brasil, que política é coisa do demônio, e se afastou. Só que os demônios tomaram conta da política e vão fechar a igreja, e vão destruir a família, que é o objeto de existência da igreja. Então, a igreja tem que vir. Outro dia, eu estava no interior do estado e vi um pastor franzinozinho, xará, velhinho, com a calça rota, um paletózinho assim, bem pobrinho, aquela gravata grossa aqui no meio da barriga, não vai até o cinto. Quer dizer, aquela gravata de uma pessoa humildezinha, mas com uma Bíblia na mão. E tinha um comício petista, uma reunião petista na praça. Tinha um povo ouvindo, e os caras falando na liberdade sexual. Isso é uma coisa que encanta, a liberdade sexual. O jovem tem que ter liberdade sexual, desde que ele sinta esse impulso
com 10, com 12 anos, se a menina descobrir, apesar dela estar registrada como menina, que ela tem aspirações masculinas, ela tem que ser homem. Se o menino... E lá era essa conversa. Eu parei de longe, estou vendo. Parei e estou ouvindo. Daqui a pouco chega esse pastorzinho com a Bíblia na mão. Sai, Satanás! Sai, Satanás! Sai! Eu te ordeno que vá embora, Satanás! A Bíblia está aqui, é o meu escudo, é o meu broquel, a Bíblia é a minha espada, em nome de Deus, sai, sai! Vocês estão dando ouvido ao pecado, esses são os homens de Satanás, são satanistas, um velhinho magrinho, no meio de um monte de gorila. Sabe o que aconteceu? Acabou o comício da esquerda que estava sendo feito na praça. A esquerda tem isso aqui, ó. Tanto que na China tem 100 mil cristãos em 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Tem 100 mil cristãos. Eles estão fechando as igrejas, porque onde há opressão, a negação do direito ao sonho da liberdade. E quem acalenta o sonho da liberdade é a igreja. Eles estão fechando a igreja porque temem que 100 mil, naquela terra fecunda, para que entre a palavra de Deus, a semente de Deus, eles temem a presença do pastor. Então, estão fechando a igreja para que isso não se espraie, para que isso não contamine. Então, você me fez a pergunta, vou te responder. A igreja tem que reagir. A igreja precisa reagir. O cristão, o evangélico, não, coisa do demônio. Hoje é. Se você não for exorcizar, colocando o teu chefe da religião de frente, porque ele tem que orar, deputado é todo meio bundão, desculpe eu usar essa expressão. Os deputados, as deputadas são covardes. Não é politicamente correto. Aí o cara já fica com medo. Não é politicamente correto, eu não vou me posicionar. Você é homofóbico. Então o cara não se posiciona. Né? Você é contra a vacina, você é contra a ciência. Aí o cara já afina, fica com medo de falar. Não, você é contra o aborto? A tua filha vai precisar abortar, porque ela daqui a pouco fica numa gravidez indevida, antes de se formar, você vai querer que ela aborte. Maconha, o que tem? Vamos plantar maconha, distribuir maconha no Brasil. Todo mundo tem direito a ficar numa viagem, a relaxar. Isso é que eles fazem. Só que o deputado fica lá com medo de reagir. Mas vai ver o pastor evangélico que tem aqui dentro do Congresso. Se ele não sobe na tribuna, se não sapateia. O deputado tem medo da patrulha. O homem que emplaca, o homem que concentra em si, o homem que acredita, que tem respeito a Deus e verbera e reverbera, esse é indomável. E nós precisamos colocar mais homens assim no Congresso Nacional, para enfrentar essa onda que vem aí, cristofóbica, contra a família e contra as nossas instituições sagradas. Tem jeito, sim. Tem jeito. Valeu. Olha só, eu vou deixar os teus amigos mais antigos para o final. Vou pedir ao Leonardo Piazzi para colocar a questão que ele gostaria de perguntar a você. Logo em seguida, o Jackson e, no fim, o nosso Roberto Vitaliano, e aí volta comigo e a gente vai rodando dessa maneira. Bom, vou direto aqui à questão, né? Vou perder muito tempo com boa tarde e agradecer a presença. Já fiquem agradecidos, Roberto, prazer tê-lo aqui. Vamos lá, o Roberto narrou essa questão do grancismo, né? Ele está falando ali, né, de guerra cultural, né? Mais ou menos isso, né? Ele tem um lado da resistência, né, religiosa e etc. Né? Eu queria entender dele, né? Por exemplo, na parte que eu consigo enxergar disso aí, um dos grandes vetores dessa guerra cultural ele está exatamente na questão criminal, e o Roberto é advogado criminalista, entende tudo do assunto. A partir de um determinado momento, parece que as instituições, o judiciário envolvido, o Supremo também, passaram a adotar uma postura completamente leniente com o crime, né? Enfim, eles derrubaram aquela ação popular que previa o cumprimento da pena toda, ou boa parte, no regime fechado, nos casos de crimes hediondos. Você tem toda uma
enfim, uma cultura hoje criminal, e ela é até dentro do Ministério Público, por incrível que pareça, de você soltar os crimes mais graves, né? Homicídios, o cara fica preso 6 anos, fica preso 5 anos, né? Até o que alguns autores hoje, que eu considero bastante, chamam de bandidolatria, né? É uma bandidolatria, e isso vai contra o sentimento mais comezinho de justiça popular. Então, acho que uma das inversões de valores a que o Roberto Jefferson se refere tem a ver com isso, né? Por outro lado, estranhamente, o Supremo, a instituição que ele citou aí, quando é de interesse do Supremo, o Supremo tem um inquérito lá das fake news, por exemplo, que o Supremo ele é o delegado, ele é o promotor, ele é o juiz E o carcereiro. E ele também é a vítima, né? Os ministros são as vítimas, teoricamente, supostamente, né? Então, por um lado, a coisa vai, é quase uma estimulação contraditória, né? Que tem nisso aí. E aí eu fiz só essa introdução para dizer o seguinte: me parece que nessa guerra cultural, se a gente pode chamar assim, um dos vetores mais fortes para ser atacados é exatamente esse sentimento da população de injustiça, contra a criminalidade, etc. Mas não me parece, aí eu queria a opinião do Roberto Jefferson, que o presidente hoje, o Jair Bolsonaro, ele tenha a habilidade, a retórica e a capacidade de fazer, não estou falando nem do embate institucional, não, mas um embate político mesmo com o Supremo. O embate político, claro, embasado em premissas jurídicas, né? Porque o presidente, por exemplo, ele é atacado o tempo todo. Alguém falou de AI-5, Eduardo Bolsonaro falou de AI-5, etc, etc, etc. Mas quando o Supremo faz um inquérito, por exemplo, que é o próprio AI-5 encarnado, falta alguém da política, alguém com uma retórica, com alguém bom de debate, para colocar o Supremo, politicamente, eu estou falando, tá? No seu devido lugar, é o que me parece. E eu acho que o Roberto Jefferson tem essa retórica, faz isso muito bem. Mas não te parece que falta, o Roberto Jefferson, no governo, essa capacidade de embate com essas forças tão tenebrosas, especialmente, estou falando agora especialmente na questão criminal mesmo, né? Que a gente aqui no Rio de Janeiro, você é daqui, a gente está sujeito. O ministro Fachin proibiu, por exemplo, as operações policiais, operações com helicóptero em favelas, né? Na verdade, é um ministro supremo, de uma maneira monocrática, eu acho que até a decisão dele foi confirmada depois, está ditando a política de segurança pública do Rio de Janeiro, né? Até o nosso convidado, Roberto Jefferson, foi vítima disso, a filha dele, né? Quer dizer, foi nomeada pelo presidente Michel Temer para assumir o ministério, e porque tinha algumas ações trabalhistas, veio o Supremo e não deixou, se não me engano foi a Carmen Lúcia, não deixou ela assumir, uma coisa que é tipicamente prerrogativa do presidente da República. Então, como é que a gente faz isso, o Roberto Jefferson? Como é que... ou só o Renan Calheiros mesmo, que tem capacidade de dar um chega para lá no Supremo, falar, não saio aqui da cadeira, vocês que se virem, e o Supremo bota o rabo entre as pernas e volta atrás. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve esse problema? Nós temos que agir como o Renan Calheiros agiu. Um alagoano corajoso, rasgou a ordem que foi contra ele expedida por outro alagoano, que é o Marco Aurélio de Mello. Ele tentou fazer um ato arbitrário contra o presidente do Congresso Nacional, o Renan, ele rasgou na cara do oficial de justiça. Você diz para aquele ministro lá que aqui quem manda sou eu não obedeço. O presidente devia ter feito isso quando o Alexandre de Moraes expediu aquela ordem proibindo que ele nomeasse o chefe da Polícia Federal, que é competência legal dele. Eles não queriam que ele trocasse o chefe da Polícia Federal. Queriam manter o chefe da Polícia Federal mais próximo deles, ministros do Supremo, e não um homem independente, mais ligado ao Ministério da Justiça e às suas funções independentes de investigação. O presidente devia ter pego aquele documento, picado, julgado na laxa de lixo e prendido o oficial de justiça. Eu, sentado lá, faria isso. Aqui, ó. Agora, mete na chave aqui esse oficial de justiça, o ministro tem que vir aqui para soltar. Tem que tomar uma atitude, porque você, quanto mais abaixa, mais aparece o teu fundo. Então, você não pode abaixar. Ele
não reagiu naquela época para não ser acusado de antidemocrático, de querer tomar atitudes arbitrárias, inconstitucionais, ilegais. Ele devia ter agido com força naquela hora, mas não agiu, aí cresceu. É o pior Supremo que eu tenho notícia na minha história. Eu estou com 67 anos de vida. Esse Supremo, sem dúvida, é a lata de lixo da história. É a lata de lixo da República. É um monturo. Não fica nenhum. O presidente precisa, Léo, ele precisa invocar o artigo 142 da Constituição, que dá a ele, como chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas, o poder para fazer isso, de invocar por decreto, não precisa consultar o Congresso Nacional, não é estado de defesa. Estado de defesa tem que pedir autorização e depois o estado de defesa é julgado pelo Congresso. Isso aí é pólvora queimada, pólvora molhada, não serve para nada estado de defesa. É ele, através do 142, poder garantidor e direito moderador das Forças Armadas, intervir, baixar um decreto, um ato institucional mesmo, no peito, com as Forças Armadas. O poder começa no cano do fuzil. Se conquista e se mantém pelo cano do fuzil. E dizer àqueles ministros aqui, acabou o tempo de vocês, muito obrigado, um abraço, todo mundo aposentado, embora para casa, e construir um novo quadro de ministros do Supremo ligados à magistratura. Eu entendo que o Supremo deve ser o último degrau da carreira de magistrados, para acabar essa coisa terrível, Léo, de... esse aqui é indicado do Joesley Batista, esse é da JBS. Esse aqui, que era da UERJ, é indicado pela TV Globo. Não, essa que está aqui, é do Rio Grande do Sul, foi indicada porque ela é muito amiga do marido da Dilma, do ex-marido, que era guerrilheiro junto com ela. Por isso ela veio, ela era juíza do trabalho, ela não era nem juíza da justiça. Juíza do trabalho, ela veio para cá porque é amiga do ex-marido da Dilma, veio para cá e sentou aqui. E esse que tomou pau 3 vezes no concurso da magistratura, não, esse é amigo do Lula, é amigo do meu pai. Vamos botar ele aqui, ele era o advogado do PT, assessor jurídico da Casa Civil, PT, bota ele aí, ele é advogado do PT. E esse outro aí, o maridão da dona Vivi, como é que ele coloca aí? Não, esse cara em São Paulo representa uma grande facção poderosa que está pacificada porque ninguém combate, ninguém reprime. Esse aí é do PCC. Então, bota o cara do PCC lá. Então, é assim que se faz ministro no Supremo. Quer dizer, é uma coisa do pior gabarito, é o lobby do pior gabarito. E não pode, porque a justiça é sagrada. O sentimento democrático não está no Congresso aberto, no deputado votando ou no senador votando. Não. O sentimento democrático existe na sentença, quando o povo percebe que o direito dele foi respeitado. Isso é democracia. Você põe lá, faz um buraco na tua calçada ao lado da minha, não põe o aviso, eu caio dentro, quebro a perna e peço indenização para pagar o hospital que eu gastei. E a justiça determina que você pague o meu hospital. Eu me sinto respeitado democraticamente por uma decisão judicial. Essa é a felicidade. Mas, quando a Suprema Corte do Brasil, que realmente dá a sensação de democracia, a democracia é o regime da lei. Se a lei é insultada, como vem sendo insultada pelos ministros do Supremo, nós estamos à beira de um colapso. Nós estamos à beira de uma crise muito grave da democracia. O presidente errou por não ter agido com força. Eu posso emendar uma pergunta rapidinho? Só a última que eu não quero... O jipe com Sargento Garcia e posto para correr de lá aqueles 11 urubus. Só emendar rapidinho, sobre o mesmo tema, até, Roberto. Sobre o inquérito das fake news especificamente, o presidente da República, ele, nos autos do processo, ele concordou com o inquérito por meio do AGU dele, que na época era o André Mendonça, e depois o Procurador-Geral da República, o Aras, indicado por ele,
concordou também, disse que aquilo ali era perfeitamente legal. Falta assessoria? Aí essa é uma pergunta que eu queria fazer, depois eu prometo que eu passo a palavra para os outros debatedores. Falta assessoria jurídica ao presidente, ou isso se deve à questão do Flávio Bolsonaro, das alegações de rachadinha, que o presidente se sentiu intimidado de encarar o Supremo nessa situação específica, por exemplo? Eu não creio que seja isso. Eu, se conheço bem o presidente Bolsonaro, ele não é homem de botar o rabo entre as pernas, não. Ele tem procurado manter uma postura, assim, de democrata, de respeitador da lei, de respeitador dos outros poderes, e está apanhando por isso, porque a pessoa que é muito humilde não é respeitada. Ele precisa ser um pouco mais viril, mais varonil. Não é? Essa é a minha impressão. Eu, por exemplo, aqui, o PTB, anteontem, nós demos entrada, hoje é sexta, na posse, hoje é dia 4. No dia 2, nós demos entrada em um novo pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, justamente por isso. Primeiro, por crime de responsabilidade de ministro do Supremo, porque ele exerceu atividade política partidária. Ele sentou com Alcolumbre, com Maia, em São Paulo, na sua casa, para decidir como seriam as eleições e quem seriam os candidatos à presidência da Câmara e à presidente do Senado. Então, ele fez política partidária, e quem deu isso não foi a mídia independente nossa, mais conservadora, não. Foi a CNN, que é jornal da esquerda, que é uma empresa globalista. Uma imprensa globalista é uma imprensa contra o governo. Ela disse, está vindo aqui tratar na casa do ministro Alexandre de Moraes a eleição da mesa e a eleição do Senado. Um negócio do pior gabarito. Fez. Então, está aqui. Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Lei do impeachment. Exercer, número 3. Exercer atividade político-partidária. E proceder de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro de suas funções. Aí entra a fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Por que aconteceram esses dois inquéritos? Porque naquela época o Toffoli, presidente do Supremo, e o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, foram apanhados pela Receita Federal por 2 auditores, numa situação difícil, porque os ministros do Supremo não precisam publicar suas declarações de renda e patrimônio, diferente de toda a classe política nacional. O presidente é obrigado a publicar, os senadores, os deputados, os governadores, mas o ministro do Supremo não é fiscalizado, não presta contas. E os auditores perceberam um patrimônio milionário, do Toffoli e do Gilmar Mendes, incompatível com o salário público que eles recebem, porque eles são funcionários públicos, e funcionários públicos pela pior maneira possível. Eles são nomeados. Eles não têm a meritocracia, porque não fizeram concurso. Toffoli, em concurso, tomou pau, mas disseram que ele tem notório saber jurídico. Tomou pau 3 vezes num concurso de juiz, mas notório saber jurídico para o Supremo. E o nosso ministro Gilmar Mendes, que está lá também, indicado à época do Fernando Henrique, era da assessoria jurídica do Fernando Henrique, foi procurador pelo Fernando Henrique, foi colocado lá pelo PSDB, que é um partido de esquerda, é um partido gramscista, mais até que o PT. É Fabiano gramscista, é um partido muito à esquerda, muito perigoso. E esses homens não explicavam o salarinho de funcionário nomeados em cargo vitalício, essa bagunça que é essa maneira de acesso ao Supremo Tribunal Federal. Não explica. Como é que você tem um patrimônio de 50 milhões se você ganha 400 mil por ano? Como é que você explica isso? Não explica. Aí, quando os auditores começaram a apertar, o Toffoli faz esse inquérito da fake news, ameaça a Receita Federal, afasta os 2 procuradores. Os procuradores pegaram, queimados na pista com a decisão do secretário da Receita, entregaram para o antagonista, para o jornal Antagonista e para a revista
Revista... Não é... Cruzoé, para a revista Cruz, a investigação com o patrimônio e a declaração de rendas. Aí eles foram para cima e censuraram. Sem delegado, sem Ministério Público, um inquérito dentro do Supremo, ferindo frontalmente o devido processo legal, sem delegado, sem Ministério Público, instaura-se um inquérito judicial, onde o maridão da dona Vivi, lá, o Xandão, ele é o delegado, ele é o promotor, é o juiz instrutor e é o juiz julgador. Ele avocou todas as funções para si. Eles chamam o Bolsonaro de arbitrário, AI-5, ditador, mas isso é ditadura. Rasgar a Constituição e se instituir o dono da lei. É o que fez o maridão da dona Vivi. O maridão da dona Vivi fez isso junto com o Toffoli, fez isso junto com o Gilmar Mendes. Por quê? Para encobrir os erros gravíssimos que viriam à baila de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esses inquéritos foram feitos com base em violações à democracia, ao respeito à liberdade de informação, em agravo ao artigo 5º da Constituição, que fala em liberdade de expressão. Então, nós fizemos aqui um pedido de impeachment, agora demos entrada, no dia 2, contra esse cidadão, o marido da dona Vivi, o maridão da dona Vivi, o ministro Alexandre Moraes, porque, além do crime de responsabilidade por fazer política partidária, ele também desacatou e procedeu de forma incompatível com a honra, a dignidade e o decoro da função, quando tentou acobertar, obsiar, proteger e esconder erros gravíssimos, até possíveis, de investigação por corrupção de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós repetimos... Vasconcelos, qual é a tua pergunta, meu irmão? Jackson. Oi, tudo bom? É você, tudo bem? Tudo bom, é sempre uma aula forte. Mas, Roberto, eu queria trazer uma questão que roda muito em torno daquilo que você está colocando aí, colocando com propriedade. Eu acho que a saída para tudo isso é o Congresso Nacional e, para mim, Roberto, sempre foi. Você colocou aí uma questão importante quando você falou de que o Congresso ele fica acovardado e muito em razão do que chamam de politicamente correto, do que a imprensa joga contra o Congresso e tal. E eu me lembro, né, do Congresso que você conheceu melhor que todo mundo, era um Congresso de gente valente, de gente que enfrentava o poder, e o poder do fuzil, o poder dos generais. Eu me lembro muito claramente disso, né? E como é que essas coisas aconteciam. O sujeito, quando era caçado, a vida dele terminava, não tinha muito o que fazer. Os filhos não tinham nem escola. Mas assim mesmo, os cabras iam para a tribuna e diziam o que pensavam e enfrentavam o problema. Você citou o caso do Renan Calheiros, que aí cabe também, eu peço licença para fazer aí um adendo. O motivo do afastamento do Renan Calheiros foi julgado depois pelo próprio Supremo e ele foi absolvido pelos motivos que iam tirá-lo da cadeira. Ou seja, se ele tivesse aceito aquela determinação de deixar a presidência do Senado naquele momento, ele perderia a presidência do Senado por processos que o próprio Supremo depois julgou e absolveu o Renan. Então, para mim, tudo passa pelo Congresso, tudo. Existem 2 obras sobre o Supremo Tribunal Federal, Tanques e Togas e os 11, que eu já até indiquei aqui para a turma no nosso bate-papo, que são sobre o Supremo. O primeiro, Tanques e Togas, sobre o Supremo na época dos generais, e os 11 é sobre o Supremo que nós temos hoje. São as 11 ilhas que a gente tem. Esse livro do Felipe Recondo, os 11, ele sozinho já é suficiente para se questionar todo o procedimento do Supremo. O Supremo que toma as decisões, apesar de ser
um tribunal coletivo, toma decisões, cada ministro toma a sua decisão do jeito que quer. Mas tudo isso passa pelo Congresso. Uma vez que você pede o impeachment de um ministro do Supremo, isso depende do Senado Federal. Esses ministros foram aprovados pelo Senado Federal, todos eles. Nós teremos eleições em 2022 para renovação do Congresso Nacional. 1/3, e uma eleição rica, porque vai se renovar 1/3 do Senado e toda a Câmara dos Deputados. E aí seria interessante a gente começar a conscientizar a população para essas questões que você está levantando e da importância de se ter, no Congresso Nacional, gente mais valente, gente com mais disposição de enfrentar esses problemas que você está levantando. O que eu levanto aqui, a pergunta que eu faço é: como é que o PTB está se posicionando em relação às eleições de 2022? Isso, para mim, é muito importante, principalmente com relação ao Congresso Nacional. Ô Jackson, nós vamos crescer muito, o PTB vai crescer muito, e nós estamos fazendo, assim, uma seleção a partir dos movimentos da juventude cristã trabalhista do PTB. Nós temos a juventude trabalhista cristã conservadora. Nós estamos fazendo aqui uma peneirada, não é? Quem assumir tem que assumir com os compromissos de defender esses valores que eu coloquei aqui claramente para você. Tem que ter coragem. Eu quero voltar ao Congresso na próxima eleição. E não quero voltar como senador, quero voltar como deputado federal. Eu quero voltar. Para quê? Para treinar a nossa bancada a ser como nós éramos no passado. Se eu puder indicar na mesa uma atitude, eu vou indicar a primeira. Não pode entrar celular no plenário. Você tem um celular aqui que me empreste? Me empresta aqui o teu, Tereza. Você chega no Senado, ou chega na Câmara, são os deputados. As deputadas. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu que estou aqui na minha sala do PTB em Brasília, tem em frente ali uma televisão de 30 polegadas. O primeiro ano do presidente Bolsonaro, homem honrado, honesto. Não rouba, não deixa roubar. Essa é a crise da República. Eu estou aqui assistindo a TV Câmara, ou a Senado, fico aqui, eu pego o meu controle, né, o meu controle da televisão. Hoje resolveram esconder tudo de mim. Não, está aqui, estou falando muito. Pego o meu controle, Câmara, Senado. Câmara, Senado. Eu só vejo ataque ao presidente, ele defeso. Como? Essa esquerdalha, esse monte de vagabundo que assaltou o Brasil, levou o país à falência, roubou Petrobras, BNDES, Eletrobras e Nuclebras, roubaram tudo. As formigas marabuntas passavam, devastavam as civilizações por onde passavam. Como se atreve a ir para a tribuna acusar o presidente genocida? Genocida. O presidente que foi impedido de agir na área de saúde pelo Supremo Tribunal Federal, que é um puxadinho dos comunas, o braço dos comunas hoje, eles perdem no Congresso e recorrem ao Soviete Supremo, que dá o que a esquerda quer. Toda a lambança que o Brasil tem hoje na vida política saiu do Supremo, em decisões de partidos de esquerda. 33 partidos jogaram no chão a cláusula de barreira a pedido do PCdoB. O fim do financiamento privado e o financiamento público da eleição, que é essa confusão. Fizeram isso a pedido da OAB, que o presidente é do PT. Quem domina a OAB é o PT no Brasil. Só não ganha em São Paulo, mas já está fazendo nos municípios todos em São Paulo os seus delegados para eleger o presidente da Regional de São Paulo, que é o único que não é petista, por enquanto, que já vai virar, porque eles estão fazendo na base esse trabalho de tomar a OAB em São Paulo. E esses caras do Supremo deram. Então, você tem aquele caravançará, aquela bagunça lá hoje, 36 partidos. 36 partidos em plenário. Cadê a liderança? Não tem líder. Não tem líder para enfrentar isso. E não tem líder para defender o presidente. Agora, deixa eu te interromper, por favor. Deixa eu te interromper aqui. Não tem líder por quê?
Porque não tem líder. Por que não tem? Por que os deputados que são ligados ao Bolsonaro não o defendem? Porque o Rodrigo Maia, de maneira covarde, de maneira desonrosa, acolheu a petição desse sujeito, que eu acho o pior que tem, esse presidente do PSL, o Bivar, e suspendeu as funções parlamentares deles. Eles não têm comissão permanente, eles não podem falar pela liderança do partido, eles não são voz do partido e não podem relatar projeto. O Maia, junto com esse Bivar, reduziu a 50% o mandato desses deputados, porque o presidente saiu do partido e eles se mantiveram ligados ao presidente. E o que faz o Rodrigo Maia? Acolhe essa petição do Bivar e impede o exercício pleno do mandato dos deputados do PSL ligados ao Bolsonaro. Então, eu fico vendo aqui, pau, 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 pau. Do Bolsonaro, ninguém reage, ninguém. Na minha época, nós apoiávamos o Sarney. Nós éramos da base do governo do Sarney. Se algum malandro começasse a bater no Sarney, do PT, do PCdoB, a gente, no dia seguinte, já tinha um dossiê na mão dele. Falar, monta o dossiê do cara. Eu já tinha lá o dossiê. Eu ia para a tribuna e essa é a sua vida. Eu lia 2 capítulos, não lia todo. Fazia o prefácio, né, a peça exordial, o preâmbulo, mais 2 capítulos já eram o suficiente. Aí já corriam os líderes. Oh, Roberto, pelo amor de Deus, não faz isso. Pisa devagar. Vocês estão desrespeitando o presidente. O ímpeto de 100 caía para 20, o Ronaldo. Roberto, nenhum deputado está proibido de subir à tribuna e falar o que ele quiser. Nenhum. E só defende o Bolsonaro, o filho e o braço direito. O resto não abre a boca. Mas agora, só em grande expediente que eles podem fazer isso. Mesmo assim, é sorteio. O cara não tem direito de levantar e falar? Não pode, ele tem que se inscrever. Ué, tá bem, mas... Quero falar como líder. Como é que você defende o teu governo? Falando como líder. Porque o líder fala a qualquer momento, em qualquer hora da sessão. Então, você tem um líder e 4, 5... E quem é o líder do governo Bolsonaro? Nenhum? Não tem líder? Tem o major Hugo Ramos. Mas ele não fala. Mas o líder do governo não tem essa prerrogativa regimental. Só os líderes de bancada. Então, é um negócio. E quando eu via, estava o Gastone na tribuna, o Roberto Cardoso Alves. Nós éramos uma banda de música. Quem é que está lá? Roberto Cardoso Alves. Eu já ia correndo para plenário. Se pegasse com o Roberto, o pau comia do lado de cá. Se era o Gastone, o pau comia o pau deles. O que você está dizendo? Olha só, o que você está dizendo, de uma certa maneira, é que o presidente não tem patota. Não tem, tem que ter, meu irmão. Mas de quem é a culpa? É tua ou dele? Ronaldo, contra a força, força. Contra a força, força. Eu também acho, meu irmão. Mas a pergunta é essa. Quem é o responsável por ele não ter turma? É você, sou eu ou é ele? É a falta de partido. Ele não tem partido. Então, ele está governando de uma maneira esdrúxula, porque ele não consegue. Mas ele vai ter um partido em breve. Não seria o presidente. Agora, em março, o presidente define um partido. Deixa eu só... Deixa eu passar a palavra para o Roberto Jefferson. Perdão, o Roberto Vitaliano. Só um minuto. É o seguinte, não seria... Só para entrar nessa questão aí. Não vamos esquecer que tem 48 horas que o presidente fez barba, cabelo e bigode na Câmara e no Senado. E ele precisa agora de um partido. Agora é que nós vamos ver se a cobra vai fumar a favor dele ou não. Porque se começar a continuar do mesmo jeito, aí tem alguma coisa muito errada que não dá para explicar. Roberto, vou falar uma coisa. Conheço o Arthur Lira. É um homem valente, aquele alagoano. Valente. Não vão brincar com o Arthur Lira, não, porque é outra parada. Ele não é um chororô. Mamãe, eu estou indo embora para casa, mamãe. Ele não é um homem de fazer isso. Como ouviu o Roberto Vitaliano te perguntar. Ele não é um chororô, ele é um homem com H maiúsculo. E lá não vão fazer isso. Olha só, você precisa vir aqui mais vezes. Você precisa vir aqui mais vezes. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado,
um jurista respeitável, sério, mineiro, equilibrado, conservador, mas não tem medo de arreganho de homem de saia lá do Supremo, não. Vamos ver. Tem, não. Vamos ver quem vai rolar. E o Lira, se eu bem conheço, vai corcoviar com essa turma. Vai corcoviar. Vitaliano com a palavra. Xará, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui. Eu me sinto especialmente honrado com a sua aceitação de participar do programa. Mas antes de eu fazer a pergunta que eu gostaria de fazer, no mesmo tema de falta de defesa do presidente, não seria atribuível ao fato dos eleitos serem inexperientes? Houve uma renovação grande, quer dizer, essa turma toda veio a reboque do candidato Bolsonaro. Eu me lembro que no início ele tinha um líder, uma pessoa correta, mas não tinha punch, não tinha determinação. A gente observava que ele tinha uma certa dificuldade de explicar as situações, o que estava ocorrendo, enfim. Passava realmente uma figura honesta, correta e tal. Então, a colocação é essa, não seria a falta de experiência desse grupo de deputados, por exemplo, especialmente do PSL, e todos os demais que seguiram o Bolsonaro nessa mensagem de anticomunismo, anticorrupção, quer dizer, renovação da política. Isso não traria dificuldade para essa rapaziada, sob o ponto de vista da experiência, para defender o Bolsonaro como você defendia, como esse deputado de São Paulo que você falou. Gastone Henrique nos atendia maravilhosamente bem. A Sandra Cavalcante, quer dizer, nós, olha só que congresso todos me atendiam bem. Eu nunca consegui ser atendido por um deputado do PT, que na época era a grande força da esquerda da Constituinte. Mas então a pergunta é essa: não seria a inexperiência que faz essa pouca reação daqueles que são parceiros e que deveriam ser os melhores defensores do presidente? Além de um pouco de inexperiência, eles perderam as condições de mandato para fazer. Eles tiveram um mandato cerceado. Tem grandes valores na bancada do PSL, grandes valores. Uma é essa moça, a Bia Kicis, a outra é a Carla Zambelli, o Daniel Silveira. Eu não quero ser injusto, mas eles têm vários homens bons de tribuna e capazes de defender o presidente. Só que eles não são designados líderes, nem eleitos líderes, não pode regimentalmente, eles não podem ser eleitos líderes para constituir uma bancada de defesa do presidente da República. É um pouco de inexperiência, mas tem gente de muito valor e que saberia exercer esse papel se não tivesse ficado de mãos atadas pela decisão covarde do Rodrigo Maia e pelo pedido cretino do presidente do PSL, o Bivar. Roberto. Eu vou fazer agora a minha pergunta. Peraí, por favor. Roberto Jefferson está com um problema. Ele tem horário. Então, o que acontece? Eu estou sendo pressionado aqui por outras vias para liberar o Roberto Jefferson. Não, deixa eu ouvir. Quero falar o charada. Quero ouvir o Vitaliano. Eu vou ser o mais objetivo possível. Em primeiro lugar, registrar o que eu conheço do Roberto Jefferson. Se eu perder o avião, vou no outro. Obrigado, irmão. O Jefferson, já jovenzinho, era estagiário, mas já era um advogado feito, brilhante, né? Conduzia os feitos por conta própria e sempre com sucesso. Coragem pessoal, eu assisti, sou testemunha de eventos extraordinários de coragem. Quer dizer, o cara é maluco, porque ele nunca teve medo de nada. E durante a Constituinte, eu lá estive como presidente da Associação dos Defensores Públicos, e a nossa instituição muito deve ao Roberto Jefferson, e principalmente os pobres do Brasil inteiro que necessitam de justiça. Eu verificava que quando ele subia a tribuna, a população toda que estava no interior do Congresso se deslocava para o plenário, as galerias, em cima e embaixo, todo mundo para ouvir esse poder de palavra que ele tem. Nos defendeu a Defensoria Pública num momento em que nós seríamos prejudicados por uma legislação que favoreceria o Ministério Público, nos garantiu o direito de prazo em dobro, intimação pessoal, que são instrumentos processuais fundamentais para o defensor público. Uma lei proposta pelo deputado do PTB, o Fábio Ranguetti, amigo do Jefferson. O Jefferson defendeu como relator, aprovou e levou à sanção do presidente Sarney quase que imediatamente. Um instrumento que favoreceu certamente a milhões de pobres brasileiros que nunca tiveram conhecimento disso.
Então, eu queria fazer esse registro, agradecer mais uma vez, né, essa figura nacional que está na história do Brasil, mudou a política brasileira, sem dúvida nenhuma, com coragem, determinação e inteligência. E a pergunta é a seguinte, Jefferson. Eu acredito que o Brasil, pelos meios internos, tem condições de se recuperar. Agora, eu fico muito assustado com a interferência da China. Hoje se diz que o dinheiro que pode ser levado para fora do Brasil de maneira desonesta, escondida, secreta, não é mais para a Suíça, é para a China. Exatamente através do dinheiro, a China vem cooptando alguns políticos brasileiros, promissores sob o ponto de vista eleitoral, possivelmente até de chegarem à presidência da República, e isso é que dá medo. Quer dizer, é um regime autoritário de partido único, é anticristão, antirreligioso, e que não permite a liberdade das pessoas, fazem pessoas sumirem, julgamentos sumários à morte, enfim, tudo isso que a gente sabe. Então, a minha pergunta é essa: como vencer, como esclarecer a população brasileira e, principalmente, os políticos do perigo da China e, sobretudo, dos políticos brasileiros chineses? Na eleição normal, o Bolsonaro ganha. Nós temos pesquisa, a gente acompanha. Não é o que a Datafolha publica, porque a Datafolha é um jornal vendido à China. Não é o que o Estadão publica, porque o Estadão está comprometido aí com esse metacapitalismo, tem sido verdugo carrasco do presidente. Não é a Globo que... O Bolsonaro cortou R$1 bilhão por ano que a Globo mamava na teta do governo federal. A gente vê que a Globo já está costeando o alambrado para falir. Se não é a China botar um dinheirinho, a Globo só não. A BRF, que está sustentando posições contra a Globo, contra o presidente Bolsonaro, o seu Joerley Batista, através dos seus anúncios na TV Globo, não é? Que vem sustentando esse noticiário contra o presidente da República. É o BTG, do seu André Esteves, financiando também a Globo contra o presidente da República. Está aí o dinheiro. Eu já falei ao presidente, eu penso diferente, o presidente é mais moderado que eu. Como é que eu posso entender isso? O presidente é mais moderado que eu. Presidente, esses caras são sócios do BNDES. Eles devem dinheiro lá, meu chefe. Puxa a rédea desses caras no onde dói, no bolso, presidente. Quem tem o controle acionário dessas empresas aí, BR, eu vou te dar o seu Pedro Parente, que agora acabou de nomear, ele nomeou toda a diretoria da Vale do Rio Doce, que é um absurdo, porque ele é um satanista ligado ao seu Fernando Henrique Cardoso, melancia, tucano do PSDB, finge ser um conservador e é comunista, é o pior que tem, porque é fabiano. Roberto Jefferson, esse é o pior perigo brasileiro, que chama Fernando Henrique Cardoso. Pois é, e o Pedro Parente é o homem dele, está lá na BRF, financia a Globo, Veja. Então, essa mídia hoje é financiada por esses nossos grupos internos, fóruns internacionais. O presidente tem como puxar rédea. O presidente do BNDES, vem aqui. Aqui, puxa rédea. Não adianta querer ser democrata com quem não te respeita. Isso é que o professor Olavo Carvalho diz, toma o poder, e isso é que é tomar poder. Aqui, ô malandro, bate na cangalha pro burro entender, faz doer no bolso, puxa a boca aqui na rédea do cavalo, levantar a cabeça assim, ó. Vem cá, ô Joerley malandro, vem cá. Você está querendo financiar o inimigo? Financiaram o Rodrigo Maia, pô. Estavam financiando os opositores do Lira. Quem financiava o Baleia, que encalhou junto com o Rodrigo, encalhou na praia o Baleia Rossi, era essa turma, PRF, Joerley, BTG. Nós sabemos aqui, não tem segredo na política. Quem está por trás? Quem banca? Passeio de avião para lá, para cá, Roda Brasil. Quem é que está atrás com o carvão? E esses homens têm que levar um revés, têm que puxar a rédea, para relinchar. Sentir no bolso, Ronaldo. Sentir no bolso. Tem que doer no bolso. Política, na política, eu sou um cristão, não devia dizer isso, mas não vinga quem não se vinga. Ô, Roberto, quem é que mandou matar o presidente, hein? Eu desconfio daquele Willis, porque ele fugiu do Brasil
Aquele Adélio tinha credencial do gabinete dele do PSOL, aquela renúncia logo em seguida ao atentado, foge do Brasil. Eu não consigo acreditar na inocência daquele Willis e de um esquema grande que houvesse na esquerda em torno dele. Me fala uma coisa, quando é que você pode voltar para conversar com a gente? E eu estou aqui, aqui você já aprendeu a Rafaela Armani, a minha chefe de comunicação social. Eu faço 5, 6 entrevistas por dia. Por isso é que às vezes embola. E atendo 30, 40 nós vamos encontrar uma maneira de você... com a Rafaela, nós vamos fazer que eu isso. quero voltar. Tá, eu pergunto o seguinte. Você tem aí nos quadros, respeitando a todos, um fraterno amigo meu, que foi meu professor quando eu comecei no júri, que ele disse que eu tinha uma coragem indômita, uma coragem muito grande, está aqui de cabecinha branca ali, eu beijo a mão, ó. Mas olha só, você sabe que ele tem um defeito de fabricação? Ele tem defeito de fabricação, é vascaíno. Até nisso, Xará, sofremos juntos. Estamos mal, nós dois. Você ainda consegue responder alguma pergunta ou tem que ir embora? Não, a última, vamos fazer a última. Tá, eu vou te fazer a última pergunta. Vai, Ronaldo. Eu tenho uma admiração enorme por você, há muitos e muitos anos. Principalmente depois que eu conversei com o Hilton Franco, a teu respeito. Em Jerusalém, ele me contou quem você era. Um grande homem. Agora, eu quero saber de você, quero que você fale a verdade, como você sempre fez. Você se arrepende de ter livrado a cara do Lula na história do Mensalão? Eu não podia acusá-lo, eu estaria mentindo, e a mentira não se sustenta. Ele não tinha nada a ver com isso? Ele não tinha nada a ver. Ronaldo, eu não podia acusá-lo. Ele pode até ter, depois a justiça mostrou que ele tinha. Mas eu, politicamente, não tinha visto nada que eu pudesse levantar contra o presidente naquela hora. Nada absolutamente. Eu tinha até o Zé Dirceu. Eu destruí os peões, joguei no chão as torres, os bispos, os cavalos. O rei eu não podia. Aí, conversando com o Fernando Henrique e com Bonhoeffer sobre esse assunto, eu falei, agora é com vocês. Ele está na televisão com a boca dura pedindo perdão. Eu quero pedir desculpa, eu não sabia. Ele está aí pedindo perdão, fazendo o ato de contrição. Compete a vocês derribá-lo. Eu fui até onde eu pude ir. Eu fui até a antessala do Satanás. Agora vocês façam o exorcismo. Aí o Fernando Henrique sai com aquela pérola. Nós vamos deixar ele sangrando até as eleições e vamos ganhar dele as eleições. Ganhou, sim. Ganhou que inglês achou na horta. Eu não tinha elementos para cruzar o presidente. E eu não ia mentir. Roberto, eu fico feliz de ter você aqui com a gente. Nós vamos te chamar muitas vezes, se você puder. Quero agradecer ao Roberto Vitaliano, quero agradecer por ele ter te trazido, quero agradecer ao Jackson por estar aqui conosco, e também o Leonardo. Vai com Deus, boa viagem, um beijo. Graça e paz, Deus nos abençoe. Graça e paz. Deus nos abençoe. Fica com Deus, querido, vai com Deus. Deus nos abençoe. Deus nos boa viagem para você. Graça e paz, graça e paz. Eu pergunto a vocês... pessoal, enquanto o Roberto vai embora, vocês querem continuar com uma conversinha aí nós aqui? Ou querem parar? Por mim, tudo bem, não tem problema. Vocês dois. Vamos continuar? Patrícia, põe no ar de novo. Oi, Ronaldo, está... Vamos lá. Pessoal, vamos continuar a nossa conversa sem o Roberto Jefferson. Então, eu vou começar agora ao contrário. Vou ao Roberto Vitaliano, vou ao Leonardo e vou ao Jackson no fim. E é uma rodada só e para a gente terminar o programa. Eu quero ouvir do Roberto Vitaliano o que é que ele entendeu de tudo que a gente conversou aqui e como é que ele vê, a partir de agora, o governo Bolsonaro apoiado num presidente da Câmara e num presidente do Senado que, neste momento, são ligados a ele.
mas que amanhã Deus é que sabe. O Ronaldo, ficou muito claro, né? Eu sempre vi no Roberto Jefferson como o mais competente defensor do presidente Bolsonaro. Ele sempre foi, ele conhece profundamente, ele conhece as entranhas do sistema político brasileiro, sistema parlamentar, e é um cara corajoso, né? Eu, quando falo que fui testemunha de ações físicas dele, sempre do lado correto da discussão, ele é muito corajoso, o Ronaldo. Chega quase às raias da insanidade, tal a coragem dele. E é um sujeito muito inteligente, muito competente, e demonstrou aqui durante a participação do programa como é fundamental que o governo Bolsonaro tenha alguém como ele. Ele tem coragem, ele fala coisas que ninguém no Brasil consegue falar, essa é a verdade. E sempre foi assim. Ele é brilhante desde a juventude. Teve um debate dele com o Tenório Cavalcante, na rádio, que tomou conta da audiência do Estado inteiro sobre a pena de morte. Eu ouvi. Então, eu assisti esse debate. E olha que o Tenório era também um excelente tribuno e consagrado como político, como personalidade pública. O Jefferson era um garoto, ele era um jovem advogado e tal, e aí ganhou, triturou o Tenório Cavalcante, que também era uma figura muito interessante, muito inteligente, muito culto. Então, essa é a trajetória. É muito corajoso, assume a responsabilidade. Ele desnudou a política brasileira de uma maneira que não tem mais mistério de como as coisas acontecem entre os partidos, né? E hoje ele defende o presidente com argumentos profundos. Não é papo de campanha eleitoral, papo superficial, né? Coisa leve, não. Ele vai fundo na questão. Mas, Roberto, olha só, deixa eu falar uma coisa. Escuta aqui. Ontem, no nosso programa, no nosso debate de ontem, quarta-feira, o tema foi exatamente esse. Agora, se não governar o presidente, qual será a motivação? Porque ele tem tudo para governar. E eu te pergunto, nesse momento, você acha que ele vai governar? Ele teve 2 vitórias, o Vasconcelos acabou de dizer isso. O Jackson falou claramente, eu não me lembro se foi o Jackson. Essa vitória tem muito da mão do Roberto Jefferson no Congresso. Tá bem, meu querido, eu quero saber se ele vai governar agora, na tua opinião. Sim, eu acho que vai melhorar muito, Ronaldo. A gente não pode fazer tudo autoritariamente, mas pode-se fazer tudo de uma maneira muito mais efetiva e muito mais rápida. O presidente do Senado é, como ele disse, é um jurista, é um cara que não tem medo. Ele é muito moderado, mas eu já assisti várias interferências e participações dele. Não tem medo de grito, não tem medo de cara feia. E já o Arthur Lira, além de não ter medo, é de uma agressividade, normalmente, no mínimo, idêntica à agressão que ele sofre. Então, eu acho que o Congresso hoje teve um upgrade. Eu acho que tanto a presidência do Senado quanto a presidência da Câmara dos Deputados eram cargos muito mais elevados do que os anteriores exercentes dessas funções. Agora, hoje, não. O Arthur Lira está à altura da presidência da Câmara, né? E o presidente do Senado da mesma maneira. Então, eu acredito que o governo vai melhorar muito. Acho até, inclusive, que o próprio Supremo Tribunal Federal, muitos criticam o discurso do Fux ao lado do presidente Bolsonaro. Na minha cabeça, aquele discurso foi um discurso para dentro, foi um discurso para o próprio Supremo Tribunal Federal. Na medida em que o Fux, logo de cara, disse: olha, o Supremo tem que ficar dentro dos limites do Supremo, tem que parar de interferir. Agora, ele sofreu imediatamente uma reação. Os ministros não tiraram licença, ficaram lá para não permitir que ele decidisse, segundo aquele entendimento dele, que é decidir dentro daquilo que cabe ao Supremo Tribunal Federal, que está previsto na Constituição e na legislação infraconstitucional que trata da matéria. Então, eu acho que o Fux fez esse discurso para dentro, não foi para fora. E eu espero que o Bolsonaro tenha compreendido. Eu acho que o Fux é um sujeito muito hábil, muito preparado, confio muito nele, apesar de todas as críticas que se faz ao Supremo Tribunal Federal. Isso vai possibilitar realmente que o Tribunal Superior do Tribunal Federal deixe de ser disfuncional, ou seja, ele exerça a função para a qual a Constituição diz que ele tem que exercer, ao invés de ficar interferindo nos poderes. Então, eu acredito, respondendo finalmente, que as coisas vão melhorar muito. O Jackson Vasconcelos, na tua avaliação, o presidente Bolsonaro com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado
aliados dele, pelo menos ele aliado dos caras, nessa primeira hora, vai governar ou vai continuar enxugando o gelo dessa maneira como as coisas estão acontecendo, ele sendo impedido de trabalhar? Não, ele vai continuar governando, Ronaldo, porque ele está governando. Ele é o presidente da República, tem que governar. Ele tem tido muita dificuldade de governar, como tem tido dificuldade várias pessoas. O Roberto falou aí agora sobre a questão do Fux. Existe no Brasil uma luta política raivosa, e o Brasil está vivendo e está sentindo isso, entre duas correntes. Uma corrente que governou o Brasil durante mais de 20 anos, que é a corrente da esquerda. Poucas vezes a gente conseguiu ver alguma chance de sair disso. Uma das vezes foi no governo do Collor, que ele não aguentou o tranco. Roberto Jefferson estava lá também, na defesa do Fernando. Ficou até o final ao lado dele. Ficou até o final do lado dele. Depois ele foi absolvido em todos os processos contra ele no Supremo, mas foi a primeira experiência que se teve contra a esquerda efetivamente no Brasil. Ele não aguentou o tranco. Dali, o Brasil continua sendo governado pela esquerda o tempo todo. O Supremo foi formado pelos presidentes da esquerda, então eles estão lá formados por isso. A imprensa também, municiada muito pela esquerda, começou a fazer um movimento fortíssimo no sentido de inibir as ações daqueles que se diziam de direita e que eram contra a esquerda. Eles ficaram muito inibidos, até que o Bolsonaro chega aos trancos e barrancos à presidência da República. A expectativa de todo mundo, quando o Bolsonaro assumiu, é que ele não governaria durante muito tempo. Essa era a expectativa. Esse cara não vai a lugar nenhum. E se ele tivesse pavio curto, ele não teria ido a lugar nenhum. Ele veio suportando todas as pressões, as molecagens que vieram fazendo, mas ele veio governando. Ele agora teve uma vitória expressiva, quando, não só pelo fato de ter sido Arthur Lira ou o presidente do Senado, os dois terem ganho a eleição, mas é expressivo porque ele mostra para todos os outros agentes que ele tem força e pressão suficiente para fazer o que ele está fazendo. Então, eu acredito que ele agora vai governar com mais liberdade, sem dúvida, mas ainda apanhando muito. Se ele conseguir fazer a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tendo o presidente da Câmara, ele tem a pauta do Congresso Nacional. Esquece, ele tem a Mas pauta... olha só, o Supremo Tribunal Federal já está impedindo a nomeação da Bia Kicis. Não vi a decisão, não vi se saiu a decisão. Está aqui, já apareceu aqui para mim. Entendeu? E aí também é derrubável. O Supremo não pode interferir ali. Ali é uma... Então, mas aí ele tem que botar o pinguelo em cima da mesa. Ele tem presidente hoje na Câmara para fazer isso, porque o de respeito... Então é isso. É isso aí. O problema é com o Legislativo. O problema é com o Legislativo. Se eu sou presidente... Não é ele. Ele não é ele que coloca o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Isso é um acordo de deputados, é um assunto dentro da Câmara dos Deputados, não tem nada a ver com ele. Com ele quem? Com ele, Bolsonaro. Não, claro, mas a questão é o seguinte, como é que é feita a escolha? A escolha é feita por distribuição negociada... Mas o Supremo Tribunal Federal não tem nada, não pode se meter nisso. Eu acho absurdo se meter nisso. Se meter... A desculpa seria que ela está respondendo por atos antidemocráticos. Existe um inquérito no Supremo. É absurdo isso. O Supremo não tem que se meter nisso. Ela foi condenada? Ela não é condenada? Não tem nem denúncia. Ela é inquérito que existe. E o que é ato antidemocrático, afinal de contas? É uma questão muito supérflua, muito depende de quem ouve, quem julga. Roberto, eu queria só colocar uma coisa que eu acho que é muito importante nessa discussão, que é a questão da representação. Cara, se ela é deputada, se ela está no exercício do mandato dela, o exercício pleno... Ela tem direito a ser tudo lá dentro. Ela tem acesso a todas as prerrogativas do cargo. Quem deu essas prerrogativas foi a população. Ela só não pode exercer essas prerrogativas se for cassada ou se não for eleita. Então, quando o Supremo interfere, foi essa questão que o Renan levantou lá quando sofreu o problema. É impraticável você dizer para uma deputada ou um deputado dentro do Congresso Nacional
que ele está limitado no exercício das funções dele. Não existe isso. Porque É um absurdo. Você está Nós estamos vivendo uma ditadura. Se isso acontecer, nós estamos vivendo uma ditadura. Porque você está limitando as funções do eleitor dela, e não dela. Exatamente. É cargo de representação. Exatamente. Prerrogativa da função, não da pessoa. Leonardo Fiade, com a palavra. O Bolsonaro vai governar a partir de agora ou não? Vamos lá. Bom, o Bolsonaro também apoiou o Maia, né, a eleição do Maia, né, não, claro, ele não botou tanto peso quanto ele botou nessa do Arthur Lira, mas Léo, o Maia seria presidente com ou sem Bolsonaro? Sim, mas ele apoiou, né, não botou tanta pressão, não botou tanta emenda, etc., mas apoiou o Maia e o Alcolumbre, né. Então, assim, eu sou um pouco cético, eu quero ver, mas, assim, ele tem as condições, até porque, como o Jackson falou, depois dele ter empenhado todo esse esforço, ele mostrou força, né, a força da caneta, né? E aí tem um fator importante também. Nós estamos há 1 ano e meio, praticamente, das eleições, né, presidenciais e para a renovação da Câmara dos Deputados. Então, se naufragar o governo, naufraga todo mundo. Então, acho que também é de interesse do novo presidente da Câmara e do novo presidente do Senado aprovarem pautas que consigam, além, né, que consigam ser boas eleitoralmente. Tem uma coisa aí, né, o que eu espero? Eu gostaria que essas pautas aprovadas não se restringissem a questões meramente eleitoreiras, como o auxílio, que se quer ampliar, etc., o que se quer garantir, né? Tudo bem que se faça isso, mas sem furar o teto de gasto, e que outras pautas estruturais cujos resultados não vão aparecer. Você está falando da reforma tributária, não é isso que você está falando? Tributária, estou falando da administrativa, estou falando de privatização, estou falando de tudo isso. Essas pautas cujos resultados não aparecem para a população em 1 ano e meio, o que eu gostaria muito é que não se abandonassem as pautas estruturais, que elas passassem também. Porque o que eu temo é o seguinte, que se dê um enfoque a essa questão do auxílio e se faça uma coisa meio eleitoreira para todo mundo se reeleger, o que seria muito ruim se fosse só isso, né? Então, está colocada essa situação. Espero que eu torço para que essas pautas todas prometidas pelo governo, pautas de campanha, que elas passem, né? Pautas de reforma econômica e respeito ao teto de gastos e pauta de saneamento das finanças, né? Eu acho que gostaria que tudo isso passasse, estarei torcendo, sempre com um pouco de ceticismo, porque a gente sabe que a turma do Centrão vive basicamente de cargos e de emendas em estatais. Então, para eles, nunca é bom você reduzir o tamanho do Estado, reduzir esse escopo, né? Porque aquilo ali, de certa maneira, corta a mamadeira deles. Mas, enfim, vamos torcer aí. Também tem o lado eleitoral, então vamos torcer para que tudo dê certo. E a última coisa para falar, ficou faltando uma pergunta crucial ali para o Roberto, mas é que realmente não deu tempo, ele fala bastante, é bem eloquente. Como é que estão, a gente pode perguntar isso na próxima, como é que estão as negociações dele com o Bolsonaro? Porque ele já falou aí mais de uma vez... Ele não respondeu do jeito que você está perguntando, mas ele disse claramente, as negociações é que ele vai para o Congresso, cara. Não é só isso, não. Não é só isso, não. O Bolsonaro está sem partido, então ele já convidou o Bolsonaro diversas vezes para ingressar no PTB. E aí era uma coisa para a gente saber dele aí na próxima vez que ele olha aí, na minha avaliação, Léo, Jackson e Roberto, na minha avaliação, será uma atitude inteligente do Bolsonaro se filiar ao PTB e contar com o general dos exércitos dele, que é o presidente do PTB, para que ele defenda o governo Bolsonaro, que não vai ser em 2021, nem em 2022, vai ser em 2023, 24, 25, 26. Agora, Jackson Vasconcelos, o teu destaque e as tuas despedidas. Depois, Léo Fiade, o seu destaque e as suas despedidas. E, em seguida, o nosso vascaíno do dia, o Léo também Roberto Vitaliano, que recebe os meus agradecimentos, o destaque dele e as despedidas dele. O meu destaque é um agradecimento, é o ato que a gente teve hoje, da presença do Roberto Jefferson e os cumprimentos ao Roberto Vitaliano por ter trazido o Roberto Jefferson para esse debate. E melhor, o Roberto abriu a porta para estar presente sempre que for possível.
e você constrói um debate muito interessante a nível político com a presença do Roberto Jefferson. E já me despedindo, diria também, um outro grande destaque foi essa vitória do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, porque isso aí vai mudar a pauta do Brasil, sem dúvida, sem dúvida. E se a Bia conseguir ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos uma votação acelerada das reformas que o Brasil quer. Essa é a minha expectativa. Agradecer a vocês de novo, Ronaldo, Fiade e o Roberto, pela oportunidade do debate, e dizer que foi 10, foi um gol de placa essa presença do Roberto aqui hoje. Maravilha. Um beijo para você, Jackson. Obrigado pela presença. Léo Fiade, o teu destaque e as tuas despedidas, meu irmão. Bem rapidinho, dando um alô para todo mundo e também agradecendo ao Roberto Vitaliano por ter proporcionado aí essa presença do Roberto Jefferson, né? Um personagem importante da política brasileira e que sabe tudo de Congresso, né? Então isso é importante porque às vezes a gente fala aqui sobre matérias que a gente vê na televisão, lê nos jornais, mas quem está dentro tem, enfim, informações mais esmiuçadas, mais nuançadas. Então, é sempre bom receber essas pessoas que melhoram o nosso programa e que nos dão novas informações. Um grande abraço para todos e até a próxima. Valeu, querido. Um beijo para você. Roberto Vitaliano, o teu destaque e as tuas despedidas, meu irmão. Ronaldo, o meu destaque é a nossa compreensão, eu acho que isso ficou muito claro, da necessidade do retorno do Roberto Jefferson ao parlamento. Eu acho que ele está fazendo falta. Eu acho que é necessário que ele realmente se candidate a deputado federal. Eu acho também que tem que ser deputado federal. Não porque seja mais a possibilidade de eleição dele como deputado federal é completa, com uma votação expressiva. Acho que teria condições até de ser para o Senado, mas eu acho que a Câmara dos Deputados é onde ele deve estar. É ali que ele deve defender o presidente, ali que ele deve defender esses interesses que ele demonstrou aqui com essa competência toda. Então, esse é o destaque. O Roberto Jefferson de volta à candidatura dele a deputado federal para realmente dar um upgrade nesse Congresso brasileiro. E agradecer também, Ronaldo. Eu acho que vocês não tem que me agradecer nada. Eu acho que eu é que tenho que agradecer a vocês, a você primeiramente, por sempre me trazer ao programa, né, participar desse programa com o Léo, com o Jackson, né, que fazem realmente que a nossa ignorância diminua a cada programa, né? E você que é meu irmão, né? Com esse problema sério, né? Que perturba a sua vida, que é torcer para o Flamengo, um cara popular, um cara do povão, mas torce para um clube de elite. Mas é sempre uma honra, obrigado, um abraço na Patrícia e vamos em frente, né? Porque o debate foi bom, o debate foi sensacional. Obrigado a todos vocês, um beijo no coração de cada um. Eu quero dizer a vocês três, e a Patrícia, e também a todos que estão nos assistindo, que, na minha avaliação, nós temos uma responsabilidade muito grande com o nosso país. E nós estamos exercendo o direito de admitirmos e advogarmos e administrarmos essa responsabilidade discutindo os assuntos que nós temos discutido aqui. Então, nós não estamos obrigando ninguém a pensar como nós. Nós estamos obrigando as pessoas a escutar e a decidir pelo que elas entendem o que é melhor para elas. E assim nós vamos continuar. Muito obrigado. Na terça que vem a gente está aqui de novo às 15h. Ao Roberto Vitaliano, um meu beijo querido e fraterno. Ao Léo Fiade, o meu beijo querido e fraterno. E ao Jackson Vasconcelos, o meu beijo querido e fraterno. Patrícia, muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua preocupação, pela tua proficiência, principalmente quando você tem um compromisso como esse de trazer uma personalidade como Roberto Jefferson, e você marca em cima, você passa bem a bola, você chuta quando tem que chutar e fez um golaço hoje. Um beijo para todos, muito obrigado. Até terça que vem, às 15h com futebol. Quarta que vem, às 15h, com notícias brasileiras e internacionais. E na quinta-feira também, com mais uma entrevista do tipo que nós costumamos fazer. Até.